Eu acho tão difícil definir empatia. Quantas pessoas já perguntaram para você como você está se sentindo? Porque naquele momento ali não era o professor Laércio, não era o psicólogo Laércio, era o Laércio. Era gente com medo. Presta atenção no que tu está sentindo. Laércio Bradio, psicólogo, palestrante e mestre em comportamento humano há mais de 30 anos, um nome que inspira, ensina e transforma. E veio no podcast para trazer um novo olhar sobre a empatia. Ele faz um alerta. Sem empatia, nenhuma conexão é real. Mas antes de tudo, Laércio, o que realmente é empatia? Eu acho tão difícil definir empatia. Sim, eu também. Que a gente parte daquele princípio, daquela definição que a gente aprendeu lá na escola, né? Empatia é colocar-se no lugar do outro, né? Sim. Eu acho muito difícil o lugar do outro, porque o lugar do outro não é o meu. Eu não consigo me colocar no teu lugar, né? Aí eu briguei com esse conceito muito tempo, porque eu não sabia, eu achava que eu exercitava isso, né? Mas eu comecei a perceber com o tempo que era muito pouco. Né? Porque o lugar do outro, para mim, é um lugar totalmente desconhecido. Sim. Né? Era raso esse conceito. Era raso esse conceito. Né? Então, eu comecei a defender a ideia de que eu só posso te entender se eu buscar em mim a experiência. Certo. Né? Então, para eu praticar verdadeiramente a empatia, a experiência tem que ser minha. Uhum. Tu vai me falar da tua dor, da tua alegria, do teu amor, da tua saudade, é só um conceito. Agora, se eu lembrar da minha dor, da minha alegria, da minha saudade, eu vou te dizer, eu entendo o que você está dizendo. Seria a diferença, então, de julgar, porque quando você ouve algumas pessoas, geralmente quando você ouve o outro, você está julgando, né? Ah, para mim isso não é tão ruim assim. Ah, você acha que você tem um problema? Não, o meu problema é maior. Na verdade, seria eu tentar trazer isso que a pessoa está falando para dentro da minha vivência, dos meus sentimentos? Porque é na minha experiência que eu conheço o outro. Uhum. É em mim que eu reconheço. Né? Eu não posso reconhecer em ti. Porque daí eu aplico aqui o conceito de respeito. Né? Certo. Eu preciso respeitar o outro. O que significa respeitar? Olhar sem julgar. Você começou a falar do julgamento. Porque a nossa primeira tendência é sempre julgar. É olhar, julgar e acha que está errado, que não pode. Ah, nem é tanto assim. Ele está fazendo mais do que é. O julgamento afasta, né? Nossa, ele coloca uma barreira e você acha que está sendo empático. Uhum. Né? Então, agora, como é que eu vou não te julgar? É buscar essa experiência dentro de mim. Tu vai me perguntar, tá, professor? Mas daí, eu me denomino professor porque não consigo dizer outra palavra. 30 anos, né, professor de aula, né? Professor, né? O senhor nunca teve uma crise de pânico? Uhum. Não, crise de pânico eu não tenho. Mas então, como é que o senhor vai entender uma pessoa que está dizendo, eu estou tendo uma crise de pânico? Eu sei o que é medo. Eu já senti medo. Eu sinto medo, né? Eu estou sempre com medo de alguma coisa. Então, eu vou lembrar do meu medo, né? Aí, o que eu posso fazer? Imagina eu pegar o meu medo, o meu sentimento de medo, potencializá-lo, aumentar ele 10, 15, 20 vezes mais e retirar a causa. Deve ser assustador. Sim. Então, Porque é generalizado, né? Não tem nada que está me ameaçando, mas eu estou sentindo aquele medo absurdo dentro de mim. Aí eu vou dizer, isso aqui deve ser pânico, né? Uhum. Aí eu vou dizer assim, eu te entendo. Se eu não estou sentindo o teu pânico, eu não senti o teu pânico, mas eu já senti medo, eu sei que é um medo descontrolado. Uhum. Né? Então eu consigo entender o que você está sentindo. E ainda às vou vezes... me colocar no teu lugar. Sim. Busquei em minha experiência. Aí eu posso ser empático contigo. Porque é impossível, né, professor? Eu não consigo me colocar no lugar do outro, de fato, assim. O que habita esse lugar é o outro, não sou eu. Sim. Uhum. Né? O mais próximo que eu estou disso é através da minha experiência. E parte daquele momento, né? Você não viveu as mesmas experiências, você não foi criado pelas mesmas pessoas, você não vivenciou as mesmas... nada da vida do outro. Como é que se colocar no lugar do outro vai fazer você enxergar tudo aquilo que ele já enxergou e partir do ponto que você vai entender ele? Porque eu vou me colocar no lugar do outro, mas no imaginário. Sim. Eu posso imaginar e criar uma ilusão de como seria estar no lugar do outro. Mas, de verdade, eu não estou no lugar do outro. Uhum. Né? Agora, se eu buscar em mim essa experiência, esse estado... Porque nós somos a resposta. A resposta está sempre dentro. Uhum. Né? E a gente tem uma tendência a querer buscar a resposta sempre fora. Sim. Né?
Só que a resposta que vem de fora é a resposta do outro, não é a tua. Como é que você vai reagir a isso? Eu fico imaginando que eu vou reagir dessa ou daquela forma. Daí chega no momento, a minha reação até passa para mim totalmente inesperada, porque ali eu estou experienciando. Sim. Nossa, eu imaginei que eu fosse agir diferente. Pois é, você imaginou. Né? Mas agora você está vivendo e você está sabendo que a tua resposta nesse momento é essa. Talvez em outro momento seja outra resposta, mas nesse momento essa resposta é única, ela nunca mais vai acontecer. É uma perspectiva diferente. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, professor, isso também é um grande desafio, porque muito se fala. É necessário, principalmente, para você que está dentro de um ambiente, vamos colocar o de trabalho, mas é qualquer ambiente, ser empático ao outro. E se repete muito isso. Mas se repete, mas não se reflete sobre, né? Quando, por exemplo, a Carol, que é do meu time, vem me passar uma situação e eu dou um feedback para ela corrigindo alguma situação que tem que ser corrigida. Puxa, às vezes ela vai interpretar de uma forma e eu também tenho que lembrar das vezes que eu fui corrigido. Porque aí eu posso começar a trabalhar em empatia e às vezes pensar uma melhor forma de falar para que não desperte algum sentimento de segurança. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Ninguém gosta de ser corrigido. Sim. Né? Ninguém gosta da tal da crítica, né? Mas eu recebo críticas todos os dias, você recebe, a Carol recebe, né? Aí se eu tenho que fazer uma crítica construtiva ou não ao teu respeito, a pessoa ela já se coloca na defensiva porque eu me coloco na defensiva. Sim. Então, eu consigo entender, porque eu sei o que o outro está sentindo em mim. Eu vou dizer, poxa, eu vou lá criticar tal pessoa e eu sei como é isso. Então, eu vou olhar ela com outros olhos. Né? Não é olhar ela com os olhos dos outros, é olhar ela com outros olhos. Essa frase é importante, hein, professor? Então, isso é muito importante. Não é olhar com os olhos dos outros. Sim. É olhar com outros olhos. Até porque o olho do outro também pode ser, ele está ali coberto de julgamento, certo? Então, por exemplo, vocês que ocupam o cargo de liderança, né? Você já foi liderado, você é liderado. Sim, até hoje, né? sim. Você tem líderes acima de você. E aí, às vezes, eu tenho que se reportar a outra pessoa que você lidera, né? Mas lembra que tu também é liderado. Essa pessoa pode estar com medo, ela pode estar ansiosa, ela pode não sei. Então, eu vou chegar nela, vou falar o que ela precisa ouvir, mas sem esquecer da minha experiência. Então, ser empático é buscar a experiência em você e não no outro. Que interessante. Professor, o senhor tem muitos anos de experiência, é psicólogo, lecionou mais de 30 anos, né, em faculdade. Mas quando que o senhor teve esse estalo de olhar a empatia dessa perspectiva? Seguido, eu faço uma avaliação do meu trabalho. Eu gosto de revisitar o passado. Né? Eu chamo de revisitar o passado. Né? Muitas vezes eu vou, lembro histórias que eu passei. Né? Aí eu consegui perceber que eu só realmente conseguia entender os outros quando eu começava a conectar essa experiência em mim. Né? Posso dizer que a pandemia foi um diferencial na minha vida, né? Estar naquele medo, assustado, em casa, olhando as minhas filhas, olhando as minhas netas, e o medo que fosse acontecer. E aí que surgiu a minha vontade de começar a escrever, começar a expor o que eu passava, porque eu estava sentindo aquilo. Aí eu me dei conta que muitas experiências que, enquanto eu passei por elas, foram negativas, hoje eu consigo vê-las como positivas. Né? Tem muitas situações que tu passa na tua vida que não são legais enquanto você está passando. Mas depois olhar para ela e se perguntar o que eu aprendi com isso, né? É um grande diferencial para você ouvir, para você se conectar e você ser empático. Né? As pessoas vão dizer assim, tá, mas tu tem que sentir tudo que o teu paciente sentiu. Não, se eu sentisse tudo que ele sente, eu não estaria aqui. Precisava estar em consulta. Eu acordo de manhã com ansiedade, depois eu tenho um pânico, depois eu deprimo, depois eu tenho uma crise histérica. Não dá para ser assim. Mas tudo isso eu já vivi. Então, claro, foi muita leitura, muita experiência. São 30 anos ouvindo histórias em consultório, 35 em consultório, né? Quantas histórias passaram por mim e quantas emoções isso despertaram em mim. Hoje, por exemplo, eu tive uma depressão. Eu sei o que é uma depressão, né? Não precisaria ter passado,
Não sei, mas passei. Então, quando eu falo de depressão e alguém fala de depressão, eu posso lhe dizer... Eu vivenciei esse lugar. Eu sei o que é isso. Né? Ah, mas então eu tenho que deprimir e passar lá? Não, eu deprimi. Eu tive uma depressão, eu tratei, eu fui à psicoterapia, eu tomei medicação, inclusive, né? Eu tive uma depressão pós-pandemia, que eu provei de novo, porque eu tive uma Covid grave, né? Então, o que acontece? Provei quase o fenômeno da morrência, porque eu achava que eu ia morrer, né? Então, hoje eu uso aquela experiência que foi ruim, não foi legal não, foi péssima, né? Mas eu passei por ela. Então, quando alguém me fala disso, eu consigo falar. Eu sei do que você está falando. Eu vivi, né? Então, quando eu comecei a prestar atenção em mim, quando eu estava ali isolado, sem poder viver muitas relações, eu comecei a me dar conta do meu medo, do meu pânico, da minha tristeza, da minha saudade de amigos. Saudade de um simples abraço, saudade de um aperto de mão, que nada disso podia acontecer. Sim. A gente estava em pânico. Sim. Né? Aí, quando eu comecei a retomar para o consultório, as pessoas vieram me falar disso, foi uma delícia poder falar, eu sei do que tu está falando. Sim. Né? Porque eu fui buscar em mim a experiência. E eu busco o amor, a tristeza, a alegria, eu busco em mim. Se eu nunca senti, como é que eu vou te entender? E quando a gente fala também, eu e a Carol, a gente conversa muito sobre isso, sobre pessoas, né? E quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente tende a, às vezes, esquecer que estamos conversando a todo momento com profissionais, só que antes de profissionais são pessoas. As emoções estão passando e, às vezes, a gente não está se sentindo legal, quem dirá as outras pessoas? O senhor acredita que é mais fácil começar pelo trabalho de empatia, sendo empático por situações que eu já vivenciei? O mais difícil é eu ser empático em situações que eu não vivenciei? Eu acho que eu não iria para a situação. Certo. Eu iria para a emoção. Ok. Ok. Porque assim, que muitas situações eu não vivenciei. Né? Muitas experiências que você tem, você teve, que você tem, eu não tive. Mas eu tenho que lembrar do estado, eu preciso lembrar do sentimento. Eu não sei quais são as tuas experiências. Agora, se você me falar, passei por tal situação e eu tive medo, eu vou ser empático contigo. Certo. No medo, não na experiência. Entendi. É o óculos de eu ver um nível mais embaixo. Não de tipo, você ficou com medo porque você bateu o carro, por exemplo, achou que ia morrer. Não, eu vou no medo. É o medo em si. Se você bateu o carro, se você perdeu alguém, se você está com... A experiência é tua. Eu nunca estive lá. Mas eu posso reconhecer a tua tristeza, a tua alegria, a tua saudade, o teu amor, o teu luto, a tua ansiedade, porque eu já vivi isso e eu vivo isso. A experiência eu não vivi, mas o estado eu tenho. Aí que isso eu chamo de empatia. Eu tive um lampejo, assim, um estalo, e o senhor fica à vontade para me corrigir se ele não tiver sentido. Às vezes, a situação no ambiente ela é muito rápida, né? A própria van ela é muito rápida. E às vezes a gente nem sabe o sentimento que está por trás da situação que a gente está vivendo com a pessoa. Seria correto, ou não correto, mas um caminho a seguir... Uma pergunta de, tá bom, Carol, mas como você se sente em relação a isso? Porque ela nomeia, e aí eu posso buscar em mim. Exatamente. Olha que pergunta interessante. Quantas pessoas já perguntaram para você como você está se sentindo? Sim. É difícil, eu não lembro a última vez. Porque as pessoas perguntam para você, o que você está pensando? Né? São frasezinhas que vêm da nossa infância, por exemplo. Né? A gente ouviu uma vida inteira, desde criança. Né? Chegar, você fez alguma coisa errada, olhar para ti e falar assim, quem tu tá pensando que tu é? Pensando. Quem tu pensas que tu é? Para chamar a atenção. Né? Ou, pensa bem no que você está falando, pensa bem no que você está fazendo, aprende, pensa... Ninguém fala para nós assim, o que você está sentindo? Sente bem, presta atenção no que você está sentindo. A gente não foi criado assim. A gente foi criado para pensar. Nós não fomos criados para sentir.
Caramba, isso é E tão são profundo. cobrados, e nós somos cobrados. E até existe essa dificuldade de reconhecer o sentimento que está se tendo naquele momento, né? Ah, bati o carro, tô sentindo raiva, tô sentindo medo, porque às vezes posso estar com medo de dizer assim, não tenho dinheiro para poder arcar com essa dívida. Exato. Ou eu posso estar, tipo, apavorado porque realmente eu pensei que eu fosse morrer. Então são vários outros sentimentos que estão naquele momento que a gente às vezes talvez nem tenha reconhecido ele para poder dizer assim, Alan, hoje eu estou me sentindo assim, nervosa, porque eu estou falando com uma pessoa que eu admiro muito. E aí, o que tu tá sentindo, Carol? Eu estou sentindo aqui uma emoção que eu nunca vivenciei. Eu tô ansiosa, qual é o sentimento que eu tô sentindo aqui de verdade? E olha até que interessante, na tua frase, no teu exemplo, você falou assim, eu pensei que fosse morrer. Você não falou eu senti que fosse morrer. Tudo É condicionado, é pensamento. automático. A gente quer que o nosso pensamento resolva tudo. Só que nós temos que lembrar que nós somos seres emocionais. É um grande tabu, né, professor? Infelizmente, o primeiro conceito que nós tivemos de ser humano lá na escola foi: o homem é um animal racional. Sim. A primeira definição que a gente aprendeu foi essa. Descartes ali, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Daí, o homem é um animal racional. Então, se eu sou animal, eu preciso entender essa minha parte animal. A minha resposta emocional, ela é biológica. Mas o homem decidiu que ele é racional e ele quer racionalizar o tempo inteiro. Sim. Vamos buscar animal racional. Nós temos processos mentais superiores que nos diferenciam dos animais inferiores. Tá? Daí, por eu achar que eu sou racional, eu sou superior, mas eu não entendo. Eu não consigo nomear minhas emoções, por exemplo. O que é isso que você está sentindo? Eu acho muito engraçado, tem uma expressão que as pessoas usam. Eu estou agoniado. Eu estou com uma agonia. Ok. O que é agonia? Né? A gente faz uma reação física. Estou sentindo uma agonia. Sim, ela mais ou menos aqui. Ela vira. Eu estou com uma agonia no peito de agonia. Para mim, agonia em nada é a mesma coisa. Agora, eu quero que você me diga que nome tem a tua agonia. É medo? É raiva? Ela é está te angústia, gerando alguma situação. É saudade? É dor? Que nome tem? Não sei. A gente não consegue dar nome às emoções porque a gente já vai para a sensação física, eu estou agoniado, daí a mente já fala que não era para estar assim. Calma, o que é isso? O que você está sentindo? Quando você chega um subordinado para conversar contigo, às vezes só de ser chamado, ele já vem e diz, meu Deus, o que será que eu fiz? Sim. Está me chamando, né? A pessoa já vem tensa. Então, peraí, eu quero sentar contigo sobre tal coisa. Eu preciso entender que quando me chamaram, eu também fiquei com medo, eu também fiquei tenso. Sim. Tem uma experiência que eu gosto de contar quando eu comecei a dar aula. Meu primeiro dia de aula foi um desastre. Que legal. Foi um desastre total. Eu não sabia dar aula. Eu me formei num sábado e eu comecei a dar aula na segunda. Olha, teve o domingo para descansar. Então, assim, até sábado eu era um acadêmico de psicologia. Na segunda-feira eu era professor do curso de psicologia. Uau. Eu entrei em sala de aula em pânico. Em pânico, com medo, aquele medo de esquecer a fala, né? E eu lembro que no quadro, na época era quadro negro, tinha aquela parte de botar o giz, né? Eu encostei o meu braço ali, porque se eu tirasse eu ia cair, as minhas pernas tremiam muito e eu achando que eu estava sob controle, né? Aí lá pelas tantas eu escutei, que o professor tem uma audição... É um superpoder. Esse poder só nasce em sala de aula, né? Sei. De repente eu escutei alguém comentar, cochichar ao lado assim, olha a perna dele. Eu olhei para baixo, elas tremiam, elas batiam uma na outra, e eu achando, eu tinha controle da cintura para cima. Quando eu olhei para baixo, que eu vi que eu estava tremendo daquele jeito, me deu vontade de chorar, e eu chorei. Lá na aula. Eu chorei e falei, pessoal, só um pouquinho, eu estou extremamente nervoso, eu não sei mais o que eu tenho que falar. E se vocês não me ajudarem, a minha carreira começa aqui e termina aqui, que eu vou embora. Uau! Aquele silêncio, eu disse, não, pessoal, vamos lá, a gente, tamo junto, vamos conversar. Que legal. Foram conversando comigo, foram fazendo piada da minha perna estar tremendo, eu não sei. E aquilo começamos a rir, brincar, e a aula foi. Porque eu admiti que eu estava com medo. Que interessante. Eu admiti que eu estava nervoso. Não era nervoso, eu estava em pânico, eu olhava para a porta, eu só me via fugindo pelaquela porta.
pela vergonha que eu estava sentindo, né? Porque assim, cara, meu primeiro e último dia de aula foi hoje. Graças a esse retorno daquela turma, eu fiquei 30 anos. Que interessante. Então, quando o pessoal pergunta, como é que você aprendeu a dar aula? Dando aula. Primeira aula, inteligência Primeira emocional. aula foi tremendo, em pânico e chorando. Eu chorei de nervoso. Gente, eu não vou conseguir. Eu tentei, desculpa, né? Peço desculpa pelo tempo de vocês, mas eu vou embora. Aí no começo eu achava que era brincadeira e não era. Foi extremamente verdadeiro, né? E conversa vai, conversa vem, tal. No final a aula terminou, eu nem vi a aula passar e os alunos falavam, viu, professor, não é tão difícil. Eu digo, obrigado. Eu lembro muito disso. Meu primeiro dia de aula foi um desastre. Bom que foi um desastre, porque eu aprendi muito com isso. O senhor acha que o senhor tinha uma escolha naquele momento? Ou o senhor poderia pensar assim, não, eu sou professor, não posso transmitir essa imagem, então eu posso falar qualquer coisa, menos a verdade. E o senhor ter falado a verdade naquele momento, você acha que isso foi o divisor de águas para as pessoas sentirem e se colocarem no lugar do senhor? Com certeza. Porque naquele momento ali não era o professor Laércio, não era o psicólogo Laércio, era o Laércio. Era gente. Era gente com medo. Era um ser humano em pânico, né? Eu me despi daquele personagem. Eu tirei aquele rótulo, né? Porque enquanto eu tentava mostrar que eu estava nervoso, que eu estava calmo, né? Eu estava ficando caricato. Tentando mostrar o que não era verdade. Sim. Era uma caricatura de um cara sério, dando aula, e com as pernas tremendo. E quando eu olhei para baixo, eu falei, meu Deus, eu estou em pânico. E a importância do ambiente empático também, né? Porque a gente vira um ciclo. Eu acho isso é um pensamento meu ali. Eu acho que o ser humano, por si só, ele tende a olhar mais o outro quando ele é verdadeiro, quando ele é genuíno. Porque eu acho que tem algo que transcende a razão. Quando você é verdadeiro... Vamos fazer um exemplo para eu tentar me expressar melhor, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente ocupa posições altas de liderança. Então o líder, ele é o cara que não pode sentir medo de conduzir algo. Ele é o cara o estereótipo, né? Ele é o cara que ele tem que ter todas as respostas e tal. E isso vai criando uma necessidade de manter esses estereótipos. E às vezes a gente não é genuíno sobre isso. E a gente tenta transparecer e não é. Eu acho que quando o senhor falou, me veio a verdade de situações. Você que está ouvindo a gente, eu acho que fica uma lição muito importante que eu aprendi nessa reflexão. A gente não consegue se colocar no lugar do outro se a gente nem nomear o que a gente sente. E ser genuíno, ser verdadeiro, às vezes é essa fortaleza, né, professor? Porque o senhor passou por uma situação ali que era constrangedora, vergonha, tudo. E o senhor decidiu ser verdadeiro. Então essa lição é muito importante. Ela é simples, mas profunda, né? Quer ver uma coisa? Eu costumo falar assim, a única coisa inquestionável na tua vida é a verdade. Se você faz uso da verdade, as pessoas não vão te questionar mais. Ela é, né? Ela é. Por si só, ela é. Agora, e se eu fizer uso da verdade, vai passar 10, 15, 20, 30 anos. A pessoa vai me perguntar, e o que eu vou falar para ela? A mesma coisa, porque ela é verdade. Agora, se eu começar a maquiar essa verdade, começar a modificá-la e criar uma historinha para te agradar, daqui um ano tu me pergunta de novo, eu vou te contar outra história, porque ela foge da verdade. A verdade ela é inquestionável. A verdade é uma frase bíblica. Sim. A verdade te liberta. O Luciano fala muito, praticamente ele tem repetido essa frase muito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. E é a única coisa que te liberta, porque se você não está preso a nenhum padrão, eu falei a verdade. Eu vou repetir 1, 10, 15, 20, 30 vezes e eu vou falar a verdade. Agora, se eu começar a botar um pitaco aqui, não tem aquele ditado que diz assim, cada um que conta um conto aumenta um ponto? Sim, é verdade. Chega no final que esse conto tá tão grande que eu não lembro mais do ponto. É o famoso telefone sem fio, conto, né? Eu começo a dizer, tá, mas disso tudo que eu falei, onde ficou a verdade? Ficou lá no conto, porque quantos pontos eu fui colocando? E eles vão fugindo. Então, se você usa a verdade, né? Então naquele momento, quando eu admiti o meu medo, o meu pânico,
Era verdade, eu não tinha mais assim. Eu tirei toda os rótulos, os papéis dos personagens e falei, aqui tem um cara com medo, ele tá em pânico e vai embora. Sim. E automaticamente me remete a vários momentos da minha própria vida, né? Tipo, que a gente vivencia esse momento, tipo assim, quero largar tudo e sair daqui correndo porque eu tô fazendo alguma coisa pela primeira vez. E é engraçado que eu lembrei de um ponto bem quando eu fui aprender jazz, quando eu tinha 8 anos. E eu fui fazer uma aula, me botaram lá no meio. E eu tava, tipo, totalmente, né? Tipo assim, cara, sem saber a coreografia. Uhum. E aquele dia eu chorei. E aí todo mundo veio me abraçar e acalmar e tudo mais. Reconheceram que aquele momento, tipo, era pra todo mundo igual. Todo mundo já tinha passado por aquilo. E só consegue reconhecer quando tu passa, realmente. E quando tu consegue entender a emoção que o outro tá sentindo. E se o outro não sabe, e se o outro não sabe falar o que ele tá sentindo, complica, que é aquilo que o senhor tava falando, né? Mas qual que é a emoção, né? Ô, professor, seria correto falar, porque pelo que eu entendi, a empatia de fato, primeiro eu tenho que buscar o que o outro está sentindo em mim. Mas se eu não sei nem reconhecer o que eu sinto e por muitas vezes resisto a isso, eu tenho um obstáculo antes de ser empático, que é a resistência, certo? Exatamente. Aí tu percebe como ser empático é difícil. Né? Porque, teoricamente, o que o senhor vai falar... Ser empático é se colocar no lugar do outro. A teoria é linda. Nossa, que frase bonita, né? Me coloquei Não, no é lugar. profunda. Faz de Instagram, story. Sim, agora, como é que tu vai viver isso? Aí você coloca a primeira dificuldade, né? Para eu praticar a empatia, eu preciso buscar em mim, eu preciso conhecer minhas emoções. Eu preciso identificar o meu medo, a minha raiva, a minha vergonha, a minha culpa, a minha saudade, a minha alegria, a minha tristeza, o meu amor. Não vamos falar só de emoções negativas. Se eu chegar para você e falar, eu estou amando, se você nunca amou na vida, tu vai dizer assim, legal? Bacana. Bacana. Show de bola. Bom Feliz pra por ti. ti, hein? Bom pra Porra, ti. Laércio. Show de bola. Daí eu vou te perguntar, você já amou na vida? Tu vai dizer, não. Então você não me entende. O dia que você amar, tu vai dizer, é disso que o Laércio estava falando. Não precisa só... As pessoas quando falam de emoções, é muito negativo, né? A alegria, o amor, a felicidade, a euforia, tudo isso a gente, assim... Quem não viveu vai buscar um autor que explique. Sim. Eu li em tal livro que está escrito isso. Que legal. Mas não vivenciou. Não viveu. Não precisa ser na intensidade que você fala. Não precisa estar em uma crise de pânico, não precisa ter uma crise de angústia, eu não preciso estar em depressão, mas todas essas experiências estão em mim. Né? Eu posso lembrar da minha, por exemplo, eu posso lembrar da minha tristeza, a maior delas, e aquilo me toma conta, cara, isso aqui deve ser uma depressão, devo olhar para ti, então assim, mas eu preciso, o primeiro exercício é presta atenção no que tu está sentindo. Por que nós temos que pensar o tempo inteiro, gente? Por que nós temos que ter resposta para tudo? Sim. Por que eu não posso falar eu não sei? É Até tão difícil. Estou me sentindo mal. Por quê? Mas o que aconteceu para eu estar me sentindo mal? Mas defina mal, né? Eu acho que aí a gente pode ir descendo camadas dentro da gente, né? Sabe que uma experiência libertadora foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula e eu pude responder para um aluno, não sei. Eu tinha um medo disso. Eu tinha um medo. Toda vez que eu ia para aula, eu ia nervoso. Eu digo, se hoje um aluno perguntar algo e eu não souber. Eu ficava muito nervoso. Assim, interessante. E um dia eu estava na sala dos professores, estava ali tomando um cafezinho, tal, não sei o quê. Daí a pouco, tá na hora de entrar na sala e eu já mudava. E um colega, professor, olhou para mim e disse assim, Laércio, por que tu vai nervoso para a sala de aula todo dia? Eu dizia, cara, eu tenho tanto medo que o aluno faça uma pergunta que eu não sei responder. Ele me olhou e falou assim, cara, é simples. Diz, não sei. Eu olhei para ele e falei, sério? O professor pode? Inclusive, esse professor tinha sido meu professor no ensino médio. Interessante, Laércio. Ele estava lá, médio. ele tinha sido meu professor, e naquele momento nós estávamos como colegas, dando aula no mesmo curso, e ele falou assim, qual é o problema de falar não sei? Olha o véu que isso tirou de, cara, eu posso falar eu não sei? Ele disse, sim, tu diz não sabe, e propõe para os alunos pesquisar juntos e na próxima aula vocês responderem juntos.
Eu deixei uma mochila tão grande na sala dos professores, eu acho que eu flutuei do corredor até na sala de aula. Né? Foi refletindo assim, mas e aquilo como que eu tinha medo que acontecesse, eu estava desejando que acontecesse. Tomara que eles façam uma pergunta. Olha que eu não interessante. sabia quero responder. vivenciar esse momento. E a hora que, o dia que aconteceu, eu olhei para o aluno e falei, cara, eu não sei. Meu Deus, professor, o senhor não sabe de... Não sei mesmo, não tenho nem ideia do que você está me falando. Mas, vamos pesquisar, vamos ler. A partir do não sei, eu vou buscar uma informação. Porque olha como é importante a gente dizer não sei. Sim. Que a pior pessoa, como tem a Carol antes, a pior pessoa para ensinar é aquela pessoa que acha que já sabe tudo. Ela já vem com uma resistência, tipo, eu já sei que tu vai falar. Tipo, não, tu não sabe o que tu vai falar. Porque é eu que vou falar. Sim. Você pode ter lido alguém, tal autor, tal teoria falou, mas nesse momento aqui você não sabe o que eu vou falar. Inclusive, eu vim para cá sem saber o que eu ia falar. Né? Porque eu não sabia o que vocês iam perguntar. Vê o que acontece. Olha como é legal. Sim. A gente está falando de coisas que talvez eu nem pensei que eu iria falar hoje. E talvez você perguntando coisas que tu nem pensou que ia perguntar. Com certeza. Com certeza. Que delícia. Porque é a verdade e o momento genuíno em si. Porque eu acho que a gente começa a se colocar no lugar e olhar para a gente em situações, né, que a gente passa por isso para aprender empatia de fato. Uma grande lição que eu aprendi daqui, e eu acho que é importante para quem nos ouve, aquela perguntinha que pode mudar tudo. A pessoa veio falar com você, cara, tá, mas como você se sente em relação a isso? E não julgar. Porque aí eu já estou tirando, mesmo que na marra, o condicionamento automático de julgar. Beleza. Aí a pessoa falou, não, eu estou com medo por causa disso. Então, eu não passei pela situação, mas eu já vi uma pista, medo. Qual é a situação que eu senti medo? Por isso, professor, me veio outro ponto aqui que eu e a Carol, a gente conversa muito sobre isso. A escutativa de verdade genuína é muito importante para isso, né? Eu não posso falar de empatia sem ter escutativa, então, né? Exatamente. Aí vem a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma questão sensorial. A informação entrou. Você escutou? Ou tu só ouviu? Né? Daí as pessoas falam, não é a mesma coisa? Não. Eu tenho que exercitar o escutar todo dia no meu consultório. Sim. Não é só ouvir. Às vezes eu escuto as mesmas histórias. Eu ouço as mesmas histórias, mas eu escuto de forma diferente. Sim. Que cada um tem uma experiência. Se eu atender 10 pessoas durante o dia com uma crise de ansiedade, são 10 crises de ansiedade diferentes, porque os motivos são outros, a experiência é outra, a vivência é outra, a reação é outra. Se eu só ouvir, como é que eu vou olhar cada pessoa como única? Eu preciso exercitar a escutatória. Sim. Eu preciso escutar o que a pessoa está me dizendo. Porque senão eu não consigo dar... É a mesma coisa que eu dar o mesmo remédio, o remédio que trata dor de cabeça para todo mundo que tem dor de cabeça. Se você for pensar por esse ponto, seria impossível, né? É tão simples teorizar, mas a prática, né? Por que é tão difícil, professor, lidar com as pessoas, se relacionar com as pessoas? Seria porque nós não temos compreensão de nós mesmos? Começa por aí. Se eu não sei quem eu sou, eu quero definir o outro. Eu vou te olhar, eu vou te entender. Cara, tu não sabe, tem que responder quem tu é. Primeira coisa, as pessoas perguntam assim, coisa de RH, fala de você. Quem é o Alan? Né? Aí nós vamos buscar os nossos papéis. O Alan é filho de fulano, casado com ciclano, o pai de Beltrano, amigo... Não quero saber os teus papéis. Quem é você? Olha uma perguntinha tão simples, mas tão severa. Já vem tela preta. Né? Porque a gente já começa a buscar tudo que eu faço para dizer quem eu sou. Eu não sei saber o que tu faz. Eu quero saber se você sabe quem você é. Para eu saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu sinto. Certo. Então, se eu não sei o que eu sinto, eu não consigo responder quem eu sou. Daí a gente se esconde atrás dos papéis, dos personagens, né? Eu sou filho, eu sou psicólogo, eu sou professor. Isso é o teu fazer. E de muita idealização, né? Exatamente. Eu quero que tu fale do teu ser. Ninguém vai chegar para você e dizer assim, Alan, eu sou uma pessoa que sente medo, que sente saudades, que sente tristeza. Não. A pessoa vai falar tudo que ela faz. Daí se eu tirar tudo que você faz na tua frente, e agora vai sobrar o quê, Alan? Vai sobrar a verdade.
Por isso que se fala muito ultimamente sobre autoconhecimento, né, professor? E é uma palavra que tem também sido um pouco mal interpretada, né? Porque eu posso autoconhecer os personagens que eu interpreto. Mas que são importantes. Sim, já é um caminho, né? Né? Cada cenário que eu vou, eu atuo de formas diferentes, né? Mas eu preciso saber quem é essa pessoa que está representando esse personagem. Porque ela está lá, ela não deixa, né? Ela não deixa de existir. Eu posso trocar os meus papéis, né? Por exemplo, quando eu estava em sala de aula, tem que as pessoas perguntam: o senhor ainda é professor? Sim, eu não estou mais professor. Mas 30 anos ouvindo, professor, como deixar de ser? Eu só não estou mais. Sim. Né? Apesar que aqui eu estou. Então, vem o professor, vem. Então, se eu estou em sala de aula, eu estou professor. Eu saía de sala de aula, por exemplo, eu brincava muito com meus alunos assim: a porta do meu carro é a cortina do palco, né? Eu abri a porta do carro, o show vai começar. Ah, que legal. O professor entrava, dava aula, parará. Muitas vezes os alunos nem sabiam que talvez estivesse muito mal, né? Mas eu precisava estar ali porque aquele cenário, aquelas marcações exigia isso, são né? do professor Laércio. Sai dali, eu fecho a porta do carro, aí eu vou entrar em contato com a minha tristeza, com o meu medo, com a minha saudade, que naquele momento... Não, então assim, daí eu volto para casa. Quem é que volta para casa? O professor Laércio? Não. Quem volta para casa é o Laércio, é o marido, é o pai, é o avô. É esse que volta para casa. No outro dia eu vou para o meu consultório, é o psicólogo Laércio Bracho que está ali. Daí eu saía dali, né? Meus pais eram vivos, eu ia tomar chimarrão na casa dos meus pais. Quem que eles queriam lá? O professor Laércio? O pai, o avô, o filho. Sim. O filho ia tomar chimarrão com os pais. Então, é importante a gente conhecer nossos personagens e conhecer o cenário. Agora eu vou lá, eu vou atuar, mas eu vou atuar. Quem sou eu que vai representar o professor, o psicólogo, o psicoterapeuta, o pai, o aluno? Né? Porque eu, durante o período que eu era professor, eu também fui aluno de pós-graduação, fui aluno de mestrado. E ali era difícil, porque às vezes eu ia ser aluno dos meus colegas. Olha só. Eu lembro que um dia teve uma aula, que eu fiz mestrado, eu tinha uma professora que... E eu queria ser tratado como aluno, mas eles me tratavam como professor, e aquilo me incomodava. Sim. Daí um dia ela fez uma pergunta em sala de aula, assim, que cada um, de acordo com a sua experiência, vivencia um fato de uma forma diferente, né? Daí ela falou assim: vamos supor que é uma cozinha. E depois nós estamos temperando um bife e o bife cai no chão, né? Cada profissional vai ver esse bife no chão e vai perguntar, por exemplo, o pessoal da nutrição vai olhar: nossa, será que perdeu nutrientes? O pessoal da gastronomia vai perguntar: será que mudou o sabor? O pessoal não sei o quê. E vocês iam perguntar o quê? Eu olhei para ele e falei assim: será que alguém viu? Eu ia colocar direto no prato de novo. Né? Assim, regra dos 5 segundos. Professor, que coisa feia. Eu disse assim: eu não estou professor. O Laércio ia olhar, se ninguém viu, eu ia dar uma chacoalhada, ia soprar e botar ali. 3 regras, 3 segundos, deu. Com ela assim, é assim que eu quero. Você me corrigiu como professor e eu quero ser aluno e falar bobagem como qualquer aluno fala. Eu quero brincar e eu quero que você se reporte a mim como aluno, não como professor. O senhor tinha necessidade de ser aluno. Exatamente. E ali eu era tratado como professor dela. Disse: Laércio, agora eu entendi. Porque eu estava aluno no mestrado, eu não estava professor. E ali eram papéis complicados, porque eu dava treinamento, às vezes, na Univale, e eu dava treinamento para eles, que eram meus professores no mestrado. Então, assim, eu tinha que ter muito claro os cenários e os papéis. Né? Então, professor, agora eu vou sair, você vai ser professor e o aluno. Então, os personagens são muito importantes. Sim. Mas eu tenho que lembrar que eu vou representar o personagem. Quem sou eu? Sem os personagens. Sim. Aí vem aquele branco, não sei. Começa a se perguntar. Porque o senhor falando isso me veio uma retrospectiva. Aí eu vou falar de um âmbito particular, praticamente agora uma consulta, né? Muito se fala na Avan hoje sobre gestão e desenvolvimento de pessoas, né? E é um assunto que eu e a Carol a gente conversa muito e eu adoro que a Avan está olhando cada vez mais para isso. E a gente reconhece bons gerentes, bons gestores de pessoas e pessoas que têm uma dificuldade. E a gente às vezes procura uma fórmula mágica, né, Carol, para ser um bom gestor. Trazendo um exemplo meu real, quando
eu vi que o senhor falou que não se ensina a ser professor, né? Eu acho que não se ensina, na essência, a ser gestor. A gente teoriza sobre, né? E eu acreditava que todo o meu time tinha que pensar como eu pensava. Carol viveu essa fase, né? Então, se eu penso que comprometimento é isso, todo mundo tem que fazer. E era uma fase, foi muito difícil, muito desgastante. E quando eu vi que a gente tinha que aceitar as pessoas dentro das particularidades dela e também eu aceitar que o meu ponto de vista talvez não seja o melhor, as coisas começaram a mudar de forma genuína. Então, eu não consegui melhorar como líder antes de olhar para mim. Foi impossível. E você tem um processo de aceitação que ele dói. Mas uma coisa que eu aprendi, professor, eu queria ver se faz total sentido, é que é o seguinte, na hora eu não estava intransigente, eu não era intransigente, eu só estava. Quando eu aceitei para mim que eu não era aquilo, que eu estava aquilo, começou a ficar mais fácil de aceitar, porque eu não era, quer dizer que aquilo pode mudar. Então o processo de aceitação também, ele começa de saber que eu não sou aquilo, eu só estou vivendo aquilo. Faz sentido isso, professor? Faz sentido. Eu vou buscar nisso a tua fala, Alan, quando você falou desenvolvimento. Né? Desenvolver pessoas. Para ti, o que significa desenvolver? Desenvolver. É uma pergunta hoje que... Desenvolvimento, para mim, vem com ensinamento, ensinar, progredir. Desenvolvimento, para mim, vem com progresso. Aprendizado e progresso seria hoje. Carol. E com envolvimento também. É muito da questão do aprendizado, da mudança, que às vezes pode haver ou não uma mudança, né? Às vezes eu posso pensar igual, mas ele vem de alguma coisa que eu aprendi. O desenvolvimento é algo que eu vivenciei, que eu aprendi. Eu observo ele como algo contínuo. Eu posso, isso que eu aprendi, voltar e aprender ele de uma forma diferente. Pega a palavra desenvolver. Existe algo que está envolvido. Eu nunca olhei por essa perspectiva. Eu preciso desenvolver algo que está envolvido, muitas vezes, em crenças, em limitadores. Então, para eu desenvolver essa pessoa, eu preciso descobrir o que é isso que está envolvido. Não é andar para frente, é andar para trás. E é um processo contínuo, porque às vezes você como líder, você como desenvolvedor de algo, eu talvez veja algo em ti que você não está vendo. Sim. Por isso que eu preciso olhar no olho da pessoa. Por isso que eu tenho que ir lá e descobrir algo que está envolvido e te ajudar a desenvolver o teu potencial, a tua habilidade, a tua competência, esse ser humano que está aí dentro. Desenvolver. Você vai chupar uma bala, tu vai descascar. Tu vai tirar a casca para provar o sabor da bala. Gente do céu. Então, para eu provar o teu sabor enquanto pessoa, eu tenho que te desenvolver antes. Caramba, Só vai se conectar com o outro quando você realmente... Aí eu posso praticar a empatia, porque eu sei o que está envolvido em ti. Sabe quando o senhor falou com o professor e ele falou assim, só fala que não sabe? Aqui, o mesmo estalo. Caramba! E olha quanto que a gente justificou. Não, desenvolvimento... a necessidade de dar uma resposta certa, né? A gente nem percebeu que a gente fez isso. Não, porque desenvolvimento é movimento, mas também é ir para frente, mas também é ensinar. Quando ele olhou para mim e falou assim, mas ele vai fazer eu responder isso mesmo também. Onde é que vocês foram buscar as respostas, gente? Em tudo que vocês já leram. E o que a gente normalmente repete? Alguém já falou isso. Tal autor disse uma coisa. Ok, mas eu não sou o autor. E eu vou confessar para o senhor que eu tive uma necessidade de responder certo. Eu consegui sentir uma necessidade de validação da resposta. Mas a gente podia ter falado não sei, né? Eu não posso errar. Eu não posso errar. Sim. Aí o cara fala, não, eu não sou um cara autocrítico. Aí vai com o professor e fala, pois é, o que é desenvolvimento para você?
Que interessante, cara. Eu tava anotando aqui, né? A gente tá com uma listinha aqui. Escuta ativa, conexão e conhecer a si mesmo. Tem mais alguma coisa que a gente pode praticar para desenvolver a pergunta, né? Se eu não sei quando estou conversando com a pessoa, praticar a pergunta, como você se sente em relação a isso? Né? Eu acho que isso é importante. É escutativa, né? Esse questionar o sentir, né? Porque a primeira vez que tu for perguntar isso, a pessoa vai achar estranho, eu tenho certeza. Sim. Tinha que ser natural. Tinha que ser natural. E não é natural eu estar preocupado com o que você está sentindo. Eu, como gestor, estou preocupado com o que está acontecendo contigo e o que você está pensando. Tem que ser natural perguntar como você está se sentindo. O que é isso que você está sentindo? Qual é o teu desejo nesse momento? Meu desejo é sair correndo. Não. Meu desejo é ficar aqui, é aprender. Não, eu estou com vontade de sair correndo. Eu não vou, mas a vontade de sair correndo. Né? Então, essa é a minha vontade genuína, porque eu estou com medo, eu estou com vergonha. Que interessante. Qual é o problema de falar do que eu estou sentindo? Por que eu preciso conceituar o tempo inteiro? Buscar uma definição, buscar um autor? Eu costumo falar assim, claro, eu li muito na minha vida, leio, acho que hoje eu deveria ler mais, estou lendo bem menos, mas eu busco, na minha prática como psicólogo, aprender muito comigo. Não que os autores não me ajudem, é claro que me ajudam, mas eles não estão ali para me ajudar a ouvir o meu paciente, a responder, ou, muitas vezes, saber a hora de ficar quieto. Porque tem hora que eu não preciso falar. E o paciente também não quer ouvir. Ele só quer que você esteja presente. Não buscando algo que tem que dizer. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Fala por si só, né? Fala por si só. É forte isso. Porque o senhor falando assim me fez questionar também o porquê que às vezes a gente tem essa dificuldade. Porque se investe muito em desenvolver desenvolvedores de pessoas, né? Mas eu acho que tem a ver, pode ser um ponto de vista, sobre a necessidade. É como se a vulnerabilidade ela não está correlacionada, ela está inversamente proporcional à produtividade. Então a pessoa acha que o sentir pode se tornar improdutivo, ou porque eu sinto quer dizer que eu sou um profissional inferior àquele que não sente. Eu acho que a gente tem que desconstruir alguns critérios e começar a trabalhar. É natural sentir, né? Eu vejo que desde que eu venho fazendo um trabalho realmente de me desenvolver, né? A minha relação com as pessoas, ela se tornou melhor. Mas, para mim, ainda melhor é um critério comparativo. Eu comparo melhor com o quê? Aí eu já entro nessa... Qual é a régua que você está seguindo? Melhor, mas como melhor? Na verdade, ela se tornou genuína. Eu acho que ela tem se tornado genuína e esse de estar presente é algo que realmente é fantástico. Você presente na conversa se permite sentir, olhar no olho da pessoa, se colocar no lugar dela. Eu acho que aí você não começa e você não começa a reagir. Você começa a agir, né? Que é diferente, porque a gente reage muito. Sim. E quando eu reajo, eu não escolho, né? Então, o momento que eu posso agir, eu posso tratar uma pessoa melhor. Quantas vezes a gente faz ou fala de alguma forma que a gente, às vezes, nem teve culpa, mas tem responsabilidade nisso. E aquilo acarreta um monte de coisa para aquela pessoa, né, professor? Com certeza. O cuidado com a palavra, o cuidado com o olhar. Uma preocupação que eu tinha muito... quando você está dando aula, eu gosto muito de usar exemplos. Porque eu acho que o exemplo marca muito mais que a teoria, muitas vezes. Né? E o que eu fui percebendo com o tempo? Muitos exemplos que eu dava eram exemplos imaginativos. Eu criava uma situação, imagina que está acontecendo tal coisa, né? Só que assim, você está falando para um universo de pessoas, eu não conheço a história daquelas pessoas. E eu comecei, com o tempo, a perceber que muitas vezes a historinha que eu inventava era a história de alguém que estava sentado na minha frente. Que interessante. E chegar no final da aula e falar assim, professor, o exemplo que o senhor falou hoje é exatamente o que acontece comigo. Então parece que eu estou expondo a pessoa. Né? Aí o que eu resolvi fazer a partir daquilo? Primeira semana de aula, eu explicava, olha, gente, eu vou dar aula de psicologia é falar de comportamento humano, é falar de mim, é falar de vocês.
Talvez eu vá criar uma historinha, um exemplo aqui, que eu possa estar expondo a vida de vocês. Eu não conheço a vida de vocês, então eu peço perdão desde já se em algum momento um exemplo que eu criar é a tua história. Porque não é de ti que eu estou falando. Estou falando do ser humano. É critério didático só, né? Então era uma maneira assim... Porque realmente, às vezes, você pode inventar uma historinha e a pessoa vai olhar e dizer, nossa, ele está falando de mim. Né? Não estou falando de ti, estou falando de nós. Né? Então, esse cuidado que você tem que ter com o tempo, porque é muito difícil você se sentir exposto, porque a sensação que tu tem é que realmente tu está sendo exposto. Né? Então, de me desculpar, se eu criar algum exemplo, alguma história e for a tua, eu não conheço a tua história. Depois, se caso acontecer, que você vai conversar comigo, ok. Mas não se sinta invadido, não se sinta ofendido, porque eu não conheço a tua história. E a pessoa sente, né? Sente. O sentimento é... Nossa, e é aquela coisa, você tá ali, você olha no olho, na hora que tu fala, tu sente de... Falei dela. Né? Porque se tem uma coisa que não mente, gente, são os olhos. Ou eu ouvi... Você pode mentir aqui, ó. Sorrisão e tal. Agora, eu duvido o olho que mente. Professor, não é uma coincidência, mas eu li essa frase semana passada. Tudo você consegue manipular, mas o olhar, o olho fala a verdade, sabe? A história das máscaras, né? Eu fiquei pensando, a gente não vê mais ninguém, então olha no olho. Porque a gente sorri com os olhos, a gente fica feliz com os olhos. Assim. Então, assim, nós não vimos aqui, mas tinha um olho para ver. Sim, sim. E o que seria? Da máscara, é verdade. Agora que eu... Não, porque a gente só via daqui viu pra os baixo, olhos. Né? E as pessoas olhavam para a máscara. Cara, olha no meu olho. Né? Porque é aqui que está a verdade. Ó. Porque eu consigo estar mal, triste e botar um sorriso no rosto, né? E a gente faz tanto disso. Esconder a tristeza dos olhos. Não. É verdade? Né? Essa tu não esconde. E aí, são eles que falam a verdade. Sim. Você olha um cachorrinho quando ele vem abanando ali, o olhinho dele, assim, você consegue ver, né? Consegue ver. Exemplo assim, ó, quando eu falei para ti o que é desenvolver, tu percebe como tu se sentiu? O teu olho Sim. lacrimejou. Eu falei, caramba. É porque é um aprendizado que me fez refletir tanta coisa numa fração de segundo, porque quantas coisas também a gente complica. Olha só que simples o desenvolver, mais profundo. Aí vem a complexidade do simples que a gente estava conversando. Porque o envolvimento, o desenvolver dessa parte de eu desmascarar, desconstituir, vem aí, eu posso fazer uma alusão à opinião, a pontos de vista. Então, isso também desenvolver é a gente começar a olhar também pela tentar enxergar a perspectiva do outro, porque eu estou desenvolvendo da minha própria perspectiva. Então, isso... Einstein já falava, né? No momento que a consciência expande, ela não volta. Então, agora expandiu. Nunca mais a gente vai olhar o desenvolvimento do mesmo jeito. Eu gosto muito do autor persa chamado Rumi. Rumi, ele fala assim, a semente da rosa não é rosa, mas ela contém toda a rosa. Aí o que acontece? Para essa rosa nascer, essa casca vai ter que quebrar e ela vai ter que desenvolver a rosa que está ali dentro. Porque a rosa está ali dentro. Que legal. Ela ainda não é, mas ela é. Ela está. A essência da rosa está ali. Desenvolver é olhar para uma pessoa, acreditar que ela não está exercitando o potencial dela, mas ela tem esse potencial dentro. Ela pode estar desorganizada naquele momento, um exemplo, ou estar desatenta, mas ela não é. Eu acho que o maior erro, que aí falando de gestão de pessoas, aí falando de liderança, aí falando de relacionamento humano, a gente considera que aquela fração de segundo ela é. E o que é não pode mudar. Por isso que se fala que a essência é. Porque ela não muda. Né? Então, que lição importante. Eu acho que aqui a gente se aprofundou na essência da gestão genuína de pessoas. Sim. E o que seria do mundo sem a empatia? Eu tava passando com a sua esposa aqui no nosso prédio administrativo e ela fez alguns comentários sobre o nosso ambiente, né? E aí eu falei assim com ela, e o que seria, né, se as pessoas que estão atendendo a gente desse jeito, se não fossem empáticas com esse momento que você tá vindo falar com elas, a gente tá passando aqui, como que seria o mundo sem a empatia? Nós temos que lembrar, Carol, que os cenários que a gente frequenta no nosso dia a dia, eles estão na minha vida, eles não são a minha vida.
Eu tenho que saber o momento exato de ir lá, representar o meu papel e sair. Se eu não praticar a empatia, vai ser sempre o mesmo palco, o mesmo cenário e o mesmo papel. Julgando. Né? Então nós temos que entender, isso é muito importante quando fala de empatia, as pessoas, as coisas, os lugares, o meu trabalho, a minha família, essas coisas estão na minha vida. Elas não são a minha vida. A minha vida é o conjunto, é o todo, né? Então, se eu faço do meu trabalho a minha vida, se eu faço da minha... Eu estou deixando de viver a totalidade da minha vida. Sim. Então, sem a empatia, eu estaria sempre... O mesmo óculos. Personagem, usando o mesmo óculos. Eu preciso despir. Eu preciso me despir do personagem, muitas vezes, para poder resgatar o ser humano que vai olhar para o outro ser humano. Então, se nós não tivéssemos empatia, a gente ia passar o dia inteiro representando e essa peça não ia terminar nunca. Uma vez eu escutei que a gente tinha que ser um personagem mesmo, né? Que a liderança era assim, que a gente, tipo, às vezes ia chegar... Nossa, essa foi a primeira lição que eu tive na liderança. Que a gente tinha que ser um personagem, que a gente tinha que atuar, chegar e sorrisão no rosto e tá tudo bem. E eu acreditei por muito tempo nisso. E eu era uma pessoa bem isso, assim, sabe? Chegava, tem que fazer tal coisa, tem que fazer, eu tenho que fazer. E virava as costas e entregava o que tinha que fazer. E depois do meu processo de maternidade, que me deixou muito vulnerável, eu comecei a olhar para as pessoas de como elas se sentiam. E eu sempre falo sobre isso e eu acho que é um momento que qualquer líder que eu consegui ver a diferença entre a Carol antes e a Carol depois e o quanto que isso me fez crescer como profissional, como líder. E eu conseguia ver as pessoas, tipo assim, às vezes quando uma pessoa não sabia lidar com aquele sentimento, ou quando ela tinha potencial de crescimento, e eu me conectava com todas as Carols do eu profissional. É que você, entrando em contato com isso, você se transformou numa pessoa melhor. E quando você se transforma numa pessoa melhor, todos os seus papéis melhoram. Sim. Essa é a diferença, Carol. Eu aprendo muito no meu consultório. O consultório é a maior escola da minha vida, né? Há muitos anos atrás eu atendi uma paciente, uma senhora, né? Ela veio para terapia, ela disse, Lécio, eu quero fazer terapia porque eu quero mudar. Eu quero mudar daqui para frente. Ok. Fizemos um trabalho um bom tempo, tal. Quando chegou no processo de alta dela, ela chegou e disse assim, eu vou lhe falar uma coisa que eu gostaria que o senhor explicasse para vários pacientes teus o aprendizado que eu tive aqui. Eu disse, ok, vamos lá, o que tu quer me ensinar? Ela me disse assim, professor, quando vier alguém aqui e falar para o senhor que quer mudar, corrija. As pessoas não mudam, as pessoas melhoram. Então eu estou saindo daqui uma pessoa melhor. Olha que sabedoria. E daí essa mudança é genuína. Porque se eu melhoro como pessoa, consequentemente a mudança acontece. Se eu focar na mudança, só no comportamento, só na conduta, não significa que eu seja uma pessoa melhor. E ela usou essa frase fantástica. As pessoas não mudam, as pessoas melhoram. A mudança é consequência. E eu estou saindo daqui uma pessoa melhor. Frase dela. Essa experiência que você falou agora, Carol, quando você maternou, você entrou em contato e você percebeu que você melhorou. Como mãe, como filha, como amiga, profissional, né? Você mudou a conduta porque você ficou uma pessoa melhor. Tu não está preocupado só com a tua atuação, mas sim com o ator. Você como ator mudou, os teus personagens também melhoraram. Essa é a diferença. Não, olha que fantástica oportunidade de ter os nossos pensamentos analisados nessa profundidade. É fantástico. Nossa, eu acho que eu estou invadindo um pouco o território de você. Não, tá fantástico. Não. E eu acho, então, aí que entra a genuinidade. É genuíno. Eu acho que o senhor falou ali, quando a gente conversa, de não ter um roteiro propriamente dito. A gente consegue ser também cada vez mais verdadeiro. E quando a gente uma coisa que eu venho aprendendo é que quanto mais verdadeiro e genuíno, mais as pessoas se identificam. Porque por trás de tudo elas também são verdadeiras e genuínas. Eu acho que tem lições importantíssimas aqui. A gente conversa com colaboradores, líderes, gerentes, supervisores, diretoria, pessoas de várias posições, vamos dizer, hierárquicas dentro da empresa, mas que tem uma coisa em comum, que é a necessidade de se relacionar bem com as pessoas. E a gente vê que
se investe muito em treinamentos comportamentais, lidar com frustrações e tudo mais, quando às vezes é mais simples do que parece. Porém, não quer dizer que é mais fácil, né, professor? Aquilo que a gente falou lá fora, né? O simples é muito complexo. Né? Não é ser simplista. Sim. Né? Nós temos que ver o lado simples das coisas e entender que existe muita complexidade no ser simples. Não é fácil ser simples. A gente às vezes vai para o simplismo, né? Sim. Eu estou falando de ser simples, entender nós enquanto seres humanos. Nós estamos aqui falando de empatia. Quantas coisas vocês lembraram de vocês enquanto nós estamos aqui conversando? Muitas. E a maioria involuntário, professor. Elas vieram. E é isso que a gente tem que perceber. E a hora que tu for conversar com um funcionário teu, ele está passando pelo mesmo processo que você está passando agora. Quantas fichinhas? Cada vez que vocês anotam, aí uma fichinha que está caindo. A Carol caiu muito mais ficha aqui. Sim. É que é profunda. Isso aqui mudou. O senhor falou uma coisa muito interessante, que é realmente a compreensão da essência. Porque quando a gente fala de empatia, se colocar no lugar do próximo, a gente está sendo simplista. E quando a gente fala que a gente precisa sentir a gente, aceitar o sentimento, se colocar no sentimento do outro, a gente está sendo simples. Mas não que isso seja fácil também. Então o trabalho não tem jeito, né, Carol? A gente sempre chega no mesmo lugar. O trabalho é trabalhar a gente mesmo. Para que eu possa... Não tem como o Alan ser um profissional melhor se ele não for um pai, um marido, um filho, né? Uma pessoa melhor. E o ambiente melhora, né? Sim. O ganho em si é grande. Tem que ir na fonte. E a fonte não está fora, cara. A fonte está dentro. Pois é. Porque, assim, não adianta eu falar para você, Alan, que você está com sede e eu tomar água e matar a tua sede. Sim. O meu trabalho... É verdade. O meu trabalho é te ensinar a buscar água. O Alan está com sede, então eu vou me colocar no lugar dele e vou tomar água. Só que tu continua com sede. Daqui a pouco eu estou enjoado tomando água assim, não. Eu estou entendendo a sede do Alan, eu vou matar minha sede. Não, eu vou dizer, assim, ali tem água, aqui tem um copo. Como é que se pega a água? Sim. Então, ser empático, para mim, é isso. Não é matar a tua sede bebendo água. Mas eu entender o que é sede e te ensinar aonde tem água, te ajudar. Aí você vai pegar e vai beber. Eu nunca vou matar a tua sede tomando água. E na essência, e não querer toda hora falar, tá, mas por que você está com sede? Ah, mas a água está ali, é só pegar. Essa é a essência de não julgar, né? Me veio aqui, professor, uma pergunta que eu queria fazer. Eu ouvi um termo que é empatia cognitiva. A gente estava conversando sobre isso. O que é essa empatia cognitiva, professor? É o início da nossa conversa. É eu entender os conceitos, o que você pensa. Né? É diferente da empatia emocional. Né? Eu posso concordar com você, eu entendo o que você diz, mas no nível mais racional. Certo. Né? Mas eu não estou, na verdade, vivendo a essência da empatia. Eu estou teorizando sobre ela. Então eu paro, eu presto atenção no que você me diz, eu entendo, eu posso concordar ou discordar, mas eu estou sendo empático com aquilo que você pensa porque realmente eu entendo o que você quer dizer. Agora, eu estou vivendo verdadeiramente essa empatia? Não, eu estou só no nível cognitivo, que é importante. Entendi. É o processo, né? Eu preciso entender, eu preciso do conceito. Nós trabalhamos com comunicação, né? Sim. Então, a empatia cognitiva é eu buscar as referências em mim que façam entender o que você está pensando. Né? Entendi. Mas ali o limite termina. Quando eu falo da verdadeira empatia, eu preciso entender o que é isso que você está sentindo. E como é que eu vou saber disso? Sentindo. É que é a mesma coisa. Como é que você aprende a dar aula? Dando aula. Como é que você aprende a sentir? Sentindo. E simples, porém complexo, profundo, né? A gente sempre fala aqui, eu acho que temos uma grande oportunidade de praticar a empatia, o envolvimento, então, na prática. Professor, a gente sempre chega num momento aqui onde a gente fala que esta câmera aqui, ela não é a câmera, ela é o coração do nosso ouvinte, a alma de quem está nos ouvindo. E se o senhor fosse dentro de tudo que a gente conversou hoje,
olhar. No medo dessa pergunta. A última é Ficou até agora. Olhar no fundo do dos nossos ouvintes e essas pessoas que querem desenvolver uma empatia melhor, que querem aprender a olhar para si mesmo de uma forma diferente, que eu acho que o primeiro passo é esse. Qual aquele conselho e ensinamento de professor, psicólogo, de todos os anos de experiência que o senhor daria para os nossos ouvintes nesse exato momento? Aceitar e admitir, eu não sei. Né? É o primeiro passo, porque daí, realmente, eu não sei, eu estou aberto para aprender. Né? Admitir que eu não sei e entender que nós somos eternos buscadores, nós somos eternos aprendizes. Vou repetir uma frase que eu falei aqui antes, é muito difícil ensinar quem acha que já sabe. Uhum. Então, quando você diz eu não sei, eu estou aberto a todo e qualquer aprendizado. Né? Eu vou usar os meus filtros, eu vou tomar cuidado, mas começar pelo não sei. Se eu estiver pronto para isso, o resto acontece naturalmente. É o desenvolver. O desenvolver. O que é isso que está envolvido em você? Uhum. Ele vai me dizer, eu não sei, que bom, agora eu posso te ajudar. Se você já acha que sabe, já começamos com defesas e eu não vou conseguir chegar lá para descascar isso. Tirar esse invólucro. Repito, a semente da rosa não é rosa, mas ela contém toda a rosa. Se essa casca não quebrar, eu nunca vou ver a rosa. Seria correto, então, falar que todas as pessoas são rosas? Todas as pessoas contêm a rosa. Ah, ok. Ser a rosa vai depender desse desenvolvimento. Uhum. Olha só que interessante. Carol, e agora eu te faço uma pergunta. Qual foi a maior lição que você aprendeu aqui, nesse exato momento, que você pretende usar na tua vida? Que eu deveria ter falado que eu não sabia o que era desenvolvimento. Porque sabe o que é engraçado, Alan? Porque a gente trabalha com isso e a gente sempre fala sobre isso. E eu acho que eu nunca poderia ter pensado numa resposta mais perfeita sobre o desenvolvimento, que fala realmente sobre pessoas, que fala sobre olhar para o próximo, sobre ver aquela sementinha lá, sobre enxergar oportunidades, sobre falar para a pessoa, sobre comunicação. Eu não poderia ter chegado nunca, na melhor das hipóteses, nessa ideia. Eu acho que não poderia ter resposta mais categórica no alvo que essa. Muito bom. Desenvolver foi a palavra, eu anotei aqui, né? Desenvolver. Eu acho que o maior ensinamento hoje que eu saio daqui, que a empatia, ela necessariamente começa por nós. E se eu quero trabalhar de fato a empatia, eu preciso primeiro me desenvolver, descascar os meus critérios, meus julgamentos e entender como que eu sinto, para poder sentir de fato o que o outro está sentindo naquele momento e poder agir da melhor forma e não reagir. Eu acho que aquela pergunta que me veio aqui é o seguinte: a pessoa vem conversar, tá, mas como você se sente em relação a isso? Ela é muito poderosa, porque ela vai nomear um tipo de sentimento. Eu posso buscar esse sentimento dentro de mim. E aí eu começar a realmente ser empático, de fato, dentro da possibilidade, respeitando que cada um é singular, de uma forma genuína. Porque isso não é para o ambiente profissional, é uma lição também que eu aprendo aqui, não é só para o ambiente profissional, isso é para a nossa vida. Né? Se eu for empático com a vida, eu vou ser empático com as relações, no meu trabalho, na minha casa, com meu filho. E uma coisa que o senhor disse no começo, que mudou muito a minha relação com meu filho, é sobre esse nomear sentimento. Antes, a gente vem também repetindo coisas que a gente aprende, né? Então, a gente é aquilo que eu falo, um pacotinho de repetições. Então, meu filho chegava chorando, que não sei o quê. Não pode chorar. Para, não aconteceu nada para você chorar. E hoje eu pergunto para ele, tá, mas o que você está sentindo? Tá doendo? Dói, papai, mas aonde? Quando ele está triste, tipo, tô triste, mas aonde dói, filho? O que você está sentindo? Aqui. Então, eu não aprendi de cedo a nomear as emoções. Então, eu posso agora aprender dentro de mim e também ensinar o meu filho
a nomear. Então é fantástico o ensinamento. Se você chegou até aqui, deixa no comentário, né, Carol? Qual foi o maior ensinamento que você teve aqui ouvindo esse podcast iluminado, né? Desenvolvedor na essência, né? E também uma curiosidade, qual foi o momento mais libertador? Qual foi o seu momento não sei? Aquele que alguém perguntou alguma coisa e você falou, olha, simplesmente não sei. Né? Então comente aqui que eu e a Carol vamos olhar com muito carinho e eu queria, do fundo do coração, professor, agradecer o senhor aceitar o convite, agradecer o senhor genuinamente compartilhar esse conhecimento e que, com certeza, a partir de agora, a Havan, professor, com o senhor pode mais. Porque só a Havan, né? Não só a Havan. Esse episódio chegue no Brasil todo, no mundo todo, quem sabe, e ilumine todas essas pessoas. O nosso muito obrigado de coração, professor. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder trocar, né? Aprender, né? Porque eu aprendi muito com as expressões de vocês. Que legal. Então, assim, é gostoso surpreender, né? E esse aprendizado eu levo, mais esse aprendizado para a minha vida, para minhas experiências, né? E agradecer a oportunidade, né? O convite de vocês e me colocar à disposição, né? Quem sabe a gente possa bater outros papos aqui para frente. Com certeza. Olha, até um coral não treinado. E a gente sempre fala aqui, eu acho que essa frase de hoje vai ser falada de forma genuína, né, Carol? Que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Alan? Pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E olha, se desenvolva. Ponto. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.